Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais vídeo do canal Saudações Alvinegras. Trazendo um vídeo de hoje que fazia tempo que eu tava planejando, que eu tava fazendo umas anotações sobre. E eu decidi me postar hoje, né? Sexta-noite, amanhã começa a Série B, né? Ceará joga contra São Bernardo, enfim. Vou me fazer presente no jogo amanhã, então decidi fazer esse vídeo hoje, para amanhã, depois do jogo, tá postando um com análise da partida, né? Então esse vídeo vai ser sobre os 20 times da Série B de 2026, tá? Uma vez ou outra eu vou estar olhando um pouco para baixo, porque eu fiz uma colinha aqui para mim, fiz umas anotações que eu vou estar trazendo para vocês também. E falar um pouco da minha opinião, tá? Sobre esses 20 times, sobre o que cada um vai brigar esse ano nesse campeonato, que é muito disputado, né? Pau a pau até a última rodada, tanto em cima como embaixo, né? No meio da tabela também, principalmente agora que vai ser 6 times que vão brigar para subir. Então vai ser um entretenimento muito bacana, né? Ser tanto esse vídeo de entretenimento, como para quem realmente for torcedor de algum dos times ali, sofrimento até o final, né? Enfim, vai ser um campeonato muito bacana. Então a primeira coisa que eu anotei aqui são os favoritos, quem eu acho que vai brigar ali no G6, pelo G6, né? Do primeiro até o sexto, até o final. Que na minha opinião são os seguintes: são Novo Horizontino, Fortaleza, Ceará, Goiás, Criciúma, Juventude, Vila Nova, América, Sport e Atlético Goianiense. Esses 10 times que eu citei, na minha opinião, são dos 10, 6 provavelmente vão estar subindo. Não necessariamente nessa ordem que eu falei, tá? Eu falei ali 10 times. Aí tem um Náutico que eu botei um asterisco, que eu acho que o Náutico vai ser muito 8 ou 80, ou ele vai estar superando as expectativas e, tipo assim, brigando para subir, na minha opinião, né? Ou então ele vai bem abaixo, assim, vai talvez acabar ali pelo 14º, sabe? Bem meia boca. Mas eu acho que o Náutico tem chance, sim, também de surpreender, tá? De estar ali, pegar um, sei lá, ficar no G8, no G7 durante todo o campeonato. Que o Náutico vem se reforçando bem, fez um bom primeiro jogo contra o Sport no final do Pernambucano. Já no segundo, acabou que o Dodô foi expulso e praticamente entregou o jogo pro Sport, né? Que venceu de 3-0. Mas eu acho que o Náutico tá com um bom time, sim. Um time até melhor que outros times da Série B. E pode estar se saindo melhor também, diante os outros times, né? Vamos lá. Agora, falando sobre esses 10 times, que são realmente os que eu acho que vão ficar no G6, eu dou ênfase em dois, que é o Novo Horizontino e o Goiás, que na minha opinião o título deve ficar com um dos dois, tá? Novo Horizontino, que vem de uma final de Paulistão, uma excelente campanha, ganhando do Corinthians e do São Paulo, foi do Santos, se não me engano. O Novo Horizontino, que tem um excelente meio campo, que eu acho que junto com o do Ceará e com o do Goiás são os 3 melhores, tá? Da Série B. Novo Horizontino, que tem Luiz Oyama, Leonardo e Rômulo, que jogavam no Ceará, mas não se encaixou muito bem, né? E agora o Novo Horizontino, que ele volta, né, pra lá, tá jogando muito bem, sendo um dos destaques do time, assim como ele era antes de ir pro Ceará, né? Antes de ir pro Palmeiras também. Então, na minha opinião, esse meio campo é muito bom mesmo, tá? Tá entre os top 3, sem sombra de dúvidas, aí da Série B. Tem o Robson também, que apesar da idade, jogou no Fortaleza, no Curitiba, tá jogando muito bem lá no Novo Horizontino também, artilheiro lá, ganhou premiação também do Paulistão, se eu não me engano, né? Enfim, o Novo Horizontino, que é um time que sem dúvidas vai brigar pelo título, né? Tem um 85% de chance, certeza que ele vai estar subindo esse ano, tá? O Goiás, que também tem um excelente meio campo, tem o Wellington Rato, o Machado, que eu queria no Ceará, o Lourenço, que saiu do Ceará, que na minha opinião devia ter ficado, que talvez seria um titular hoje. E Lucas Lima, que vem do Sport, né? Que vai jogar pelo Goiás, que tem plenas condições ainda de jogar uma Série B. É um cara que tem aquele talento, ele sabe resolver um jogo ali, dar um passe em profundidade. Sim, é um 10 clássico, né? Eu acho que ele tem muita lenha pra queimar ainda na Série B desse ano. Beleza? O Goiás contrata Anselmo Ramon para esse ano, que eu acho que é uma excelente contratação também pra Série B. Pode estar ajudando muito o Goiás a estar subindo, né? Tadeu no gol, que já vem de longa data aí, né? Muitos anos já no time. E um excelente goleiro, principalmente com a Série B, então vai ajudar bastante esse time do Goiás, que também coloco aí 80% de chance, 75% que vai estar subindo também. E esses dois, na minha opinião, vão brigar pelo título. Agora a gente puxa o Ceará e Fortaleza os dois juntos, falar bem rapidamente sobre os dois, né, que acho que já até é o que eu falo mais, né, por ter torcedor do Ceará, acompanhar ambos os times. Na minha opinião, os dois times vão estar brigando até o final, tá? Eu não acho que eles vão ficar em 12º, acho que os dois vão brigar sim pelo G6, mas não acho que nenhum deve ser campeão, tá? Porque, volto a dizer que ambos os times são muito limitados, tanto o Ceará como o Fortaleza.
O Carpini que tá tentando fazer um Fortaleza jogar ali com 5 zagueiros, 5-3-2, né? Com um pouquinho mais na frente, com o Luiz Fernando. É uma coisa que bastidor dá certo, mas acaba que o Fortaleza ainda tá muito limitado, sabe? Sim, jogadores como o Pierre estão fazendo boas partidas. O Mailton também jogando muita bola. Sem dúvidas, o maior destaque do Fortaleza até agora. E o Ceará que tá jogando ali no 4-2-3-1, né? Na teoria era para ser o melhor ataque da Série B, mas não vem demonstrando isso. Poder ofensivo bem fraco, que eu falei até nos últimos vídeos. Acho que foi no último vídeo que eu falei que foi Ceará e São Bernardo pela Copa do Brasil, né? Será com um ataque muito ruim. O meio campo consegue fazer as jogadas, mas deixando a desejar um pouco, eu acho, de vez em quando. Sim, uns jogos o meio campo vai bem, outro mal. Não é uma coisa muito constante, tá? Principalmente o 10 ali, que às vezes é o Vina, às vezes é o Alano, que variam muito a jogabilidade deles. Mas o ataque acaba não sendo muito... Sim, é ofensivo, o Ceará chega no ataque, mas não consegue ali finalizar pro gol e fazer gols, né? Esse é o grande problema do Ceará hoje, na minha opinião, né? Então o Ceará e Fortaleza, sim, dando uma geral nos dois, times limitados, mas que vão brigar, na minha opinião, tá? Até o final. Criciúma, que tá aqui também na lista de ficar entre os top 6, talvez. Criciúma que contratou o Altero recentemente, que eu acho que por uma Série B é uma boa contratação. Tem Marcelo Hermes, que tá desde a Série A. Felipe Matheus, que é um excelente meio campo também que eu queria no Ceará, tá? Esse ano pra Série B. O goleiro Alisson também, que é desde a Série A, que eu gosto muito também dele no gol, tá? Excelente goleiro, com a Série B principalmente. E o Criciúma, como ano passado bateu na trave, né? Ficou em quinto ou foi sexto. Vai, sem sombra de dúvidas, brigar esse ano até o final. Tanto ele como o Juventude. Puxar um gancho aqui pro Juventude, que manteve boa parte do time, né? Mandaca ali na volância, no meio. O Taliari, que tá em negociação com o Remo, mas eu não sei se ele iria, porque o Remo, na minha opinião, pelo que tá... pelo que tá jogando, provavelmente vai cair. Então eu não acho que ele iria pro Remo, talvez ficaria pelo Juventude. Juventude ali, não sei se ainda tá com o Jadson no meio campo, que é um cara que queria muito no Ceará na Série B, ou até na Série A, um cara que tem muita qualidade. Cara, o Juventude é um time que vai brigar até o final, né? Um time que se manteve bastante também do ano passado, enfim, vai brigar sem sombra de dúvidas. Aí agora eu vou falar sobre eu vou falar logo sobre o Sport, que é um time aqui do Nordeste também, o time que eu acompanho mais e tal, alguns influenciadores também. Cara, eu acho que o Sport, pela grandeza que tem, na teoria, pra estar brigando, mas eu não me espantaria se ele acabasse a temporada em 12º, por exemplo, né? Porque o Sport, antes de subir pra Série A, nem batia na trave há alguns anos, né? Ficava muito meio de tabela ali e tal. E quando subiu, acabou caindo no ano seguinte, então eu não sei se ele pegaria o G6, tá? Na minha opinião, o Sport terminaria em 8º, por aí. Não acho que o Sport, obviamente, vai brigar, mas eu acredito que ele não vai subir, tá? No máximo pega um 6º colocado ali. Minha opinião. Sim, olhando hoje o time, eu acho que ele não subiria. E no máximo pegaria um G6. Falando do Vila Nova aqui, que é um time nos últimos anos bem constante. Chegando ali a tocar na trave pra subir, né? Teve um ano, inclusive, que ele não subiu por causa do gol do Tommy Anderson, se eu não me engano. Não lembro contra quem agora, mas tem uma memória da comemoração, né, que ele fez e tal. Mas o Vila Nova é um time que se bate na trave, assim, às vezes com jogadores mais conhecidos, que eu particularmente não conheço muitos. Mas é um time que vai estar ali, né, brigando, sem dúvidas. Talvez meio de tabela, beliscando em um G6, enfim. Mesma coisa eu falo pro América, mas o América a gente já pega no passado deles. Foi bem abaixo, né, o time que brigou pra não cair boa parte do campeonato, acho que terminou em 15º, 14º. Mas que esse ano, cara, pela grandeza que o América tem, principalmente na Série B, um clube tradicional da competição, eu acho que ele pode sim tá brigando pelo G6, tem plenas condições. Mas também não me espantaria se acabasse em 11º, né? A mesma coisa do Sport, por exemplo. Enfim, falando do Náutico já, né? Atlético Goianiense, que eu também coloquei ali pra brigar pelo G6, porque tem força também em casa, joga muito bem lá na arena deles. Torcida sempre em peso lá, apesar da arena ser pequena, a torcida sempre aparece em peso. Então é um time que sem dúvida sempre vai brigar, né? Separa aqui Operário e Avaí, que eu acho que são dois times que vão ficar pro meio da tabela para baixo. Não acredito que um dos dois vá cair, principalmente o Operário, que hoje está com Ailon, Bosquilha, né? Não sei se tem algum outro jogador, não sei se o Gabriel Lacerda tá lá também no banco. Mas enfim, eu não acho que nenhum dos times vá brigar para subir, nem cair. Então vai ficar bem ali no meio da tabela, na minha opinião, né? Operário e o Avaí. E agora, falando da luta para não cair para a Série C, na minha opinião seria Ponte Preta,
Atlético, Cuiabá, CRB, Londrina, Botafogo de São Paulo e São Bernardo. Vou estar falando de São Bernardo, Botafogo, na minha opinião, São Bernardo, Botafogo de São Paulo e Londrina, os três têm plenas condições de cair, tá? Eu apostaria nos três caindo esse ano. E apostaria também em Cuiabá ou CRB, um dos dois, na minha opinião, Cuiabá ou CRB, um dos dois no final do ano vai estar na Série C, né? Cuiabá que fez algumas contratações ali, mas se não me engano contratou o Eric Melo, né, do Ceará, então, sim, uma outra contratação boa, mas as outras foram bem abaixo, né, por isso que eu acho que o Cuiabá ou o CRB vão estar caindo, um dos dois, não os dois obviamente, mas acho que um dos dois cai. Cara, eu tô apostando muito no Atlético, que não vai cair, né, que tá com um atacante muito bom, que é o Ronaldo Tavares, português, que o Fortaleza tá interessado, né, nele, excelente atacante, o cara corre muito também, fez um golaço contra o Sport, né, que eliminou eles da Copa do Brasil. Não só ele, mas também o Zeca, que é o capitão lateral direito, que vem de um acesso pelo Curitiba. Trabalhou com o Moza, hoje técnico do Ceará, né? Inclusive eu queria ele também no Ceará. Eu falei até que queria... Lembro que o primeiro vídeo do canal foi falando de contratações pro Ceará pra Série B. E eu falei do Alex Silva e do Zeca, né? Ambos poderiam vir sim pro Ceará. Ele acabou indo pro Atlético, que hoje lá é o capitão, tem boas partidas. Mas sem sombra de dúvidas, o principal destaque é o Ronaldo Tavares, que é o atacante português deles, né? E destaque pro técnico do Atlético, que é o Alex Cabeção, que tem grande passagem lá pelo Fenerbahçe, se eu não me engano, lá da Turquia, né? É um ídolo lá. Então ele é o técnico, acho que é um dos primeiros trabalhos dele. E ele tá indo bem, né? Passou assim, foi pra quinta fase agora da Copa do Brasil. Vai estar um adversário mais pesado agora, né? Assim como Ceará e Fortaleza também passaram. Enfim, mas eu acho, na minha opinião, que o Atlético não vai cair, tá? Ponte Preta, sim, é aquele luta pra ficar no meio da tabela pra não cair, mas eu não acredito que eles vão cair esse ano não, porque caíram ano retrasado, aí subiram e não é possível que vão cair de novo, eu não acredito que vão cair não. Por isso, na minha opinião, vai cair São Bernardo, Botafogo de São Paulo, Londrina e a última vaga vai ser CRB ou Cuiabá, né? Essa é a minha opinião, falando da parte de baixo da tabela, né? Mas foi mais ou menos isso que eu quis trazer aqui, deu mais ou menos 10 a 15 minutos aí de vídeo. Às vezes, minha opinião, gravei hoje com pressa, né? Só ligar aqui a câmera e decidir fazer o vídeo, porque eu tava querendo. E amanhã já começa a rodada, né? Então, tentei fazer o mais rápido possível. E tô conseguindo, né? Gravar esse vídeo aqui. Provavelmente vou estar postando pra vocês aí na sexta-noite. Sábado começa as rodadas da Série B. Será em São Bernardo, né? Sim, será que na teoria tem a obrigação de ganhar, né? Enfim. E amanhã tem mais vídeo também, né? Postar o pós-partida, pós-jogo do Ceará contra o São Bernardo pelo Brasileirão Série B. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Uma boa noite a todos e até a próxima aí. Muito obrigado por terem assistido.